Meus queridos irmãos e irmãs da nossa Assembleia de Deus Ágape, para nós é uma alegria mais uma vez estarmos no seu lar nesta noite do dia 28 de abril de 2020. Eu quero neste momento saudar a todos com a santa paz do Senhor. Continuamos em nossas casas, mas Deus continua em nossos corações. E nós queremos neste momento orar a Deus, rogar ao Senhor que nos conceda a oportunidade de mais uma vez estarmos na sua casa, no seu lar, com a sua família, para juntos ministrarmos a preciosa palavra de Deus. Querido Senhor, Deus da eternidade, nós queremos nesta noite, desta terça-feira, dia 28 de abril de 2020, meu Deus e meu Pai, nós queremos clamar a Ti, Senhor, por socorro a cada um de nós, as famílias Ágape, que nesta noite estão sintonizadas nas redes sociais. Deus, que o Senhor possa visitar cada casa, cada família, que o Senhor possa derramar sobre nós a Tua graça, a Tua unção, e possamos, Senhor, receber de Ti o alento, o ânimo que nós precisamos nesses momentos que estamos atravessando de muitas lutas e muitas dificuldades. Senhor, nós sabemos que os dias são maus, os dias são difíceis, mas, Senhor, nós temos um Deus, o qual nós confiamos. Senhor, Tu és o nosso único Deus, aquele que habita no mais altos céus, mas que ao mesmo tempo está conosco, presente em nossos corações, como diz a Tua palavra, que Tu habita, que nós somos templos e moradas do Santo Espírito de Deus. Senhor, que nesta noite nós sejamos alcançados pela Tua palavra, que a Tua palavra possa, Senhor, nos ajudar a continuarmos
crendo e confiando que só o Senhor é o Deus inabalável que vai nos conceder a vitória em tudo. Dá-nos um culto abençoado no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, nós vamos pedir à nossa mídia, através da nossa estimada irmã Aline, nossa líder das mídias sociais, e ela vai providenciar até que voltemos ao normal e possamos ter a presença estimada do nosso departamento de louvor. Até que isto aconteça, a mídia está nos ajudando com belos louvores em cada culto que celebramos através das redes sociais. E nesta noite não vai ser diferente. Pedimos encarecidamente a nossa mídia que possa nos trazer 2 louvores para a alegria da nossa alma e do nosso espírito. E logo após esses 2 belíssimos louvores que vamos ouvir agora, estaremos meditando, estudando a preciosa palavra de Deus. Até já, em nome de Jesus. Frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vem e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois errei. Sim, o dono deste mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vem
vida rumo ao barquinho, e assim te guiará ao lugar seguro. A calmaria, a calmaria, a calmaria. Como é que tá? E você tá dizendo tá tudo bem, mas só Deus sabe como é que tá na sua casa, como é que está no seu trabalho. Talvez nem trabalho você tenha, mas você tá aqui, tá sorrindo, tá dando glória. Escute, quando todos te deixarem, quando tudo der errado, quando Deus ficar calado, olha para o céu e canta assim, ó. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Ei, como Deus. Eu olho pra ti. Canta, canta, canta. E espero Ei, alabadaia, show. em ti. Vê se não é tua história, escuta. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. O que é que você faz? A gente escolhe igrejas. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Aí Deus chega do teu lado hoje e começa a sussurrar no teu ouvido e dizer assim, ó, ó. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que aquele mar eu posso e sei acalmar. Ele sabe. E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Ele sabe. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois, fala aí. E depois tem novidade do céu pra Tem. eu cuido de ti. É o Pai. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Tem mais, viu? Tem mais. O que eu tenho é bem melhor, é bem maior. Isso. Só eu sei do amanhã. Te prepara pra receber. Então recebe. Recebe. O abraço meu.
grande coral e canta. Entende, minha alma? O Pai cuida de mim. De ti. Descansa. Comece a sorrir. Canta de novo, vai. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Se eu fosse você, eu abria essa sua boca e dava um glória. Muito bem, povo de Deus, depois de 2 hinos, louvores maravilhosos que acabamos de ouvir, nós iremos agora convidá-lo a pegar a sua Bíblia, Palavra do Senhor, e abrir conosco esta santa e preciosa palavra, a fim de que possamos ler mais um texto sagrado para a nossa meditação nesta terça-feira. Amém? Abriu, pegou sua Bíblia, abramos no Salmo 91. Salmo de número 91. A palavra do Senhor no Salmo 91 nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será teu escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói no meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, e nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o grande leão e a serpente. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Queridos, nada mais pertinente, adequado, este belíssimo Salmo 91, Salmo este conhecidíssimos da cristandade, imagino eu, no mundo inteiro. É um salmo muito precioso aos nossos corações. Apesar de este salmo não trazer a sua autoria, não é? Existe dúvidas, não há certeza
de quem escreveu o Salmo 91. A maioria dos salmos, logo no seu cabeçalho, já é informado o seu autor. Mas o Salmo 91 não traz a sua autoria, muito menos as circunstâncias em que se deu a escritura deste salmo. Entretanto, pelo conteúdo dele, a gente imagina que o salmista, ao escrevê-lo, certamente estava em alguns momentos de lutas e dificuldades. Mas, independente de quem o escreveu, apesar de algumas conjecturas teológicas se fazerem a respeito dele, alguns imaginam que esse salmo foi escrito pelo próprio Moisés, já que o 90 foi por ele, Moisés, escrito, e alguns, isso é algumas teorias, imaginam eles como esse Salmo 91 não tem a sua autoria. Alguns estudiosos imaginam que seria a continuação do Salmo 90. São apenas conjecturas. Outros até, pelo fato de estar passando por lutas, e este passou por muitas, este que eu vou dizer agora, outros acham que esse salmo foi escrito por Davi. Mas são apenas achismos. Para nós, não importa quem escreveu este salmo. O importante para nós é o Espírito que o moveu a escrever, que foi exatamente o Espírito de Deus que moveu o autor deste salmo a escrever, para que nós pudéssemos, através dele, nos deleitarmos, através dele, fortalecêssemos as nossas vidas e nos enchêssemos de esperança nos nossos corações. Isto é que é importante para nós, servos do Senhor, especialmente nesses dias difíceis, não é? Perdoe-me, na terça-feira passada eu realmente fiquei muito emocionado com todo esse distanciamento do povo de Deus, dos irmãos e das irmãs, daquele abraço carinhoso de cada um de vocês, que eu os amo de todo o meu coração. E na semana passada, no nosso culto de ensino, eu realmente fiquei muito emocionado, cheguei até a ir às lágrimas, mas hoje, com a graça de Deus, nós vamos ser e pedir a Deus que nos dê força e graça para não nos emocionarmos nesta noite e você não ficar preocupado com o pastor, em nome de Jesus. Mas o que importa nesse salmo é exatamente a força que esse salmo transmite aos nossos corações. Vamos aprender com o salmista como descansar e por que descansar. Esta é a intenção da ministração desta noite. Quando lemos o Salmo 91, ele leva-nos a entender exatamente isso, a descansar, e a ordem pela qual nós precisamos nesses dias difíceis é exatamente descansar no Senhor. Descansar. O salmista leva-nos a isto, descansar no esconderijo do Altíssimo. Essa é a reflexão dessa noite aos nossos corações. Nesses dias complicados, em que a gente está vendo, observando tantas contradições nas mídias, informações contraditórias, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Respeito às opiniões de cada um dos meus irmãos sobre os fatos que estamos passando. Eu, pessoalmente, tenho algumas dúvidas que certamente o tempo dirá, responderá essas dúvidas do meu coração. Mas honestamente falando, para a igreja do Senhor, para cada um dos irmãos Ágape, eu, pastor Grijalba Miranda, tenho uma impressão de que tudo isso que estamos passando é grave, é. Esse tal coronavírus existe? Existe. Mas, meus amados irmãos, por trás disto, eu penso, eu imagino
que existem muitos interesses políticos por trás de tudo isso. Quando a gente escuta comentários, situações, a gente leva a entender isso. E é assim que eu compreendo, respeitando se você assim não entende. Certo? Mas uma coisa é certa: Deus, o nosso Senhor, continua conosco. Continua conosco. Eu oro todo dia a meu Deus. A minha oração todo dia. Desde quando começou esse nosso distanciamento, que eu tenho orado a Deus: Senhor, me guarda debaixo do teu sangue, guarda a tua igreja. Para que nós não venhamos a depender do sistema de saúde pública deste país, que nunca prestou, nunca serviu para coisa nenhuma. Você imagine agora que todos eles, políticos, agora que eles começaram a ver que o sistema de saúde do Brasil não presta, nunca prestou, e todos nós sabemos disso, não temos dúvida nenhuma. Nunca prestou. Nós sempre tivemos falta de UTI nesse país todo. Eu sou uma testemunha disso. Não que eu tenha precisado, graças ao meu bom pai. Graças ao meu bom pai. Mas quando advogava, cheguei a entrar na justiça com medidas judiciais para que o juiz determinasse que arranjassem UTI para alguns de meus clientes. E temos um caso emblemático de uma senhora. Isso aqui é casos reais, porque eu vivenciei isso. Só para mostrar para você que muitas coisas que estão acontecendo em nossos dias é culpa única e exclusiva da politicagem que nunca se preparou para a saúde pública desse país. Nunca! E agora, atônitos com o coronavírus, aproveitam, muitos deles, a oportunidade para que dinheiros sejam gastos. Sabe-se lá como, mas o tempo dirá. O tempo dirá. E vocês depois verão. Pois bem, só a título de ilustração, uma senhora de 90 anos, mãe de um advogado colega nosso, tá? Só para você ver como isso não é novidade. Não tem UTI, isso é novidade. Isso sempre foi assim, queridos. Sempre foi assim. Não é culpa do vírus, é culpa dos políticos que nunca proveram a saúde como deveria fazer. E essa senhora de 90 anos estava precisando urgente de uma UTI. E esse pobre homem rodou em toda a Fortaleza. Nada encontrou de um leito hospitalar, de UTI para esta senhora, que lamentavelmente não tinha um plano de saúde. E dependia da saúde pública. Me procurou e nós entramos com uma ação na justiça, para que o juiz determinasse que dessem um jeito deles, já que a Constituição garante que a saúde é pública e é uma obrigação do Estado. Obrigação do Estado prover leito para todo mundo que precisar. A obrigação dele está na Constituição Federal. Está na lei. Pois bem, entramos com a ação e quando o juiz concedeu a liminar e nós fomos ao hospital, no instante o leito apareceu. Imagine vocês, no instante o leito apareceu. Quando a senhora deu entrada na UTI, horas depois veio a falecer, porque faziam 3 dias que esperava pelo leito de UTI. Então esse é o sistema brasileiro de saúde. Tem nada de coronavírus ter trazido esse caos. Já foi assim, já era assim e sempre foi assim. Ok, queridos? Desculpem o desabafo, é porque são tantas coisas acontecendo que a gente, como ser humano, se angustia. Ontem eu vi o vídeo de uma irmã lá
do Jardim Guanabara, uma irmã crente da Igreja do Senhor, uma irmã do Jardim Guanabara, narrando um vídeo a angústia que a família estava passando por levar os seus doentes, porque apresentou isto, apresentou aquilo, e ao chegarem lá, sem nenhum diagnóstico, já disseram que era coronavírus. E essa é a moda. Já disseram que era coronavírus. Ainda bem que aquela senhora, o marido ficou hospitalizado e a mulher também estava com problema. Também disseram que era coronavírus. Como não era tão grave como o do marido, não deixaram a esposa lá. Fizeram o exame e não tinha coronavírus, coisa nenhuma. Pior é que essa senhora disse, está circulando nas redes sociais, você inclusive deve ter visto esse vídeo ontem, e essa senhora estava dizendo, denunciando, que tem leitos de UTI, mas eles ficam escondendo. Irmãos, é por isso que eu oro ao Senhor todo dia, por mim e por você, para que Deus lhe guarde. E se você vier pegar este vírus, fique em casa, ore a Deus, para que Deus possa fazer com que essa coisa seja fraca e não venha precisar da saúde pública desse país. Senão, você pode piorar e muito. Mas, a palavra do Senhor nos diz que em face a esse caos todo, nós temos em quem descansar. O salmista, no Salmo 91, que lemos nesta noite, ele nos diz, vamos refletir na palavra do Senhor, olha que coisa mais maravilhosa para nós, servos de Deus. Ainda bem que nós não estamos sós. Ainda bem que Deus tem sido conosco e vai estar conosco até tudo isso passar e vai continuar conosco para sempre, porque Ele é o nosso Deus. É o nosso Deus. E o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Meus amados irmãos, Deus é o nosso refúgio. Nós habitamos em um esconderijo e nele nós vamos descansar. Vamos descansar. Nesses dias, 5 dias atrás, uma irmã da nossa igreja nos comunicou que a sua mãe foi atestada com coronavírus. A primeira coisa que eu pedi para ela: não leve para o hospital, cuide dela em casa, e nós vamos ficar em oração para que o nosso Deus possa guardar sua mãezinha. Não leve para o hospital em nome de Jesus. E essa é a minha oração por toda a igreja do Senhor. O Senhor nos guarde. E se nós tivermos esse coronavírus, vamos nos cuidar em casa. E o Senhor vai nos guardar. E o salmista diz que nós estamos no esconderijo do Altíssimo. E na sombra do Onipotente nós vamos descansar. Para a alegria nossa e desta filha que estava sofrendo com a sua mãe, ela está quase boa do coronavírus. Graças a Deus. Graças a Deus. E nós agradecemos a oração dos irmãos e das irmãs. Nós pedimos a nossa líder de oração: convoque o povo para orar por essa mãe desta nossa irmã, para que Deus possa ter misericórdia. E graças a Deus, está bem melhor. Vai ficar boa em nome de Jesus. E não vai depender desses cruéis que aí estão. Nós temos um Deus que é maior do que tudo isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo
Meus amados irmãos, quando o salmista, deixa eu explicar para você isso, a importância disso. Versículo 1 do Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, esqueci minha água. Não é corona, queridos, é a água que eu esqueci, tá? Água que eu esqueci, a garganta. Esconderijo do Altíssimo. Olha só aonde é que nós estamos guardados. Esconderijo. Esconderijo significa que alguém está num local protegido, escondido para não ser encontrado, guardado. O salmista, em outro salmo, só para você ter uma ideia do que é esconderijo, está guardado para ninguém encontrar. Salmista no Salmo 119 diz lá: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O zelo que o salmista tinha pela palavra de Deus era tão grande, e ele, com temor de vir a não segui-la, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar, para não desobedecer, para não cair. E aqui no 91 ele diz que nós estamos, nós, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Meus amados irmãos e amadas irmãs, nós estamos escondidos em um esconderijo, mas esse esconderijo, meus amados irmãos, é diferente. Não é um esconderijo qualquer. Esse esconderijo aqui é do Altíssimo. Isso quer dizer que só Ele nos encontra. Só Ele é que sabe onde nós estamos. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, nesta noite, creia uma coisa: que você está no esconderijo do Altíssimo, e esse vírus não vai lhe encontrar, em nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Esconderijo do Altíssimo. E mesmo que este vírus, porventura, chegue a você, não se preocupe, porque o Senhor está contigo. Olha o que diz o salmista: a sombra do Onipotente você pode descansar. A Bíblia Sagrada nos informa, relata para nós, que nós tivemos situações inúmeras de servos e servas de Deus que foram alcançadas por situações delicadas, difíceis, assim, parecida, talvez até mais grave e muito mais grave do que a que estamos passando. A que estamos passando. Vai passar. Esse é o lema nosso. Vai passar, vai passar. Em nome de Jesus vai passar. Vai passar. E nós continuaremos fiéis ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz, irmãos, um dos relatos, entre muitos, eu gosto muito desse, porque é tremendo, é tremendo. É tremendo. A Bíblia diz para nós, no Antigo Testamento, o povo de Deus foi levado cativo pelo rei da Babilônia. E ele começa, nesse cativeiro do povo de Deus, em que ele vai colocá-los, ele começa levando 4 jovens para serem preparados por ele, para servir a ele, rei da Babilônia. E a Bíblia diz que esses jovens foram levados para serem instruídos em toda
em todo o conhecimento babilônico, para servirem ao rei. E a Bíblia diz, meus irmãos, que em certo momento o rei resolve. O rei resolve impor que todos os seus súditos, que todos os habitantes do reinado babilônico se curvassem a ele. Olha aí, coronavírus lá, para aqueles 3 jovens, amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, aqueles 3 jovens foram coagidos a terem que abdicarem da fidelidade ao seu único Deus, o Deus de Israel, e foram coagidos, compelidos, obrigados a se curvarem àquele rei idólatra. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que aqueles jovens eram crentes, tementes a Deus. E eles sabiam, tinham convicção no Deus em que eles criam. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, 3 jovens, crentes no Senhor, não cumpriram o decreto do rei de curvarem-se à imagem que o rei construiu para que todos a ela se curvassem. Aqueles 3 jovens se recusaram a estarem adorando aquela imagem que o rei havia construído, enquanto todos adoravam. Aqueles jovens não adoraram. E aquilo trouxe a ira, a fúria daquele rei pagão, idólatra. E o rei os chama à sua presença e os interroga. Amados irmãos, naquele momento, a Bíblia Sagrada diz, lá em Daniel, que aqueles jovens, 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 jovens, na cara, na presença do rei, eles não se intimidam. E falam para ele, olha, senhor rei, o Deus que nós servimos, Ele há de nos livrar das tuas mãos. E ainda, isso aqui, irmãos, é que é importante. Para quem crê no Senhor é assim que funciona. Crente não pode pegar coronavírus. Pode. O que eu oro é que se nós formos afetados por esse tal coronavírus, que não seja necessário irmos para os hospitais públicos, porque o risco de morrermos é quase 100%. Se até os que estão cuidando estão morrendo, imagine, né? Imagine o suplício. É possível até que nós sejamos contaminados. E muitos nós seremos, irmãos. Seremos. E muitos nós seremos. Mas fique certo uma coisa. Descanse no Senhor. Ele vai guardar você. E essa coisa não vai acabar com a sua vida, porque a vida pertence a Deus e não ao coronavírus. Está a nossa vida nas mãos do Senhor, e Ele deu e só Ele tira. Assim está escrito na sua palavra, e nós cremos nessa verdade. Pois bem, irmãos, olha o detalhe daqueles jovens que anima a minha fé. Eles dizem assim,
olha, rei, ele pode nos livrar da tua fornalha ardente. Essa é a ameaça. Ou adora, ou vai para a fornalha de fogo ardente. E eles dizem, olha, ele pode, o Deus que servimos, ele pode nos livrar. Mas saiba uma coisa, ainda que ele não nos livre, nós não adoraremos a sua estátua. Meus amados irmãos, com ou sem coronavírus, nós vamos continuar descansando nos braços do Senhor, na certeza de que Ele é o nosso esconderijo. E nele nós podemos descansar de todas as nossas angústias e aflições que nos abatem nesses dias. Podemos descansar e vamos descansar em nome de Jesus. Esconderijo do Altíssimo. Esconderijo do Altíssimo. Não adianta querer se esconder em autoridades humanas, querer se esconder em outro abrigo. Você não vai ficar guardado. Você precisa se esconder no esconderijo do Altíssimo. Esse sim vai nos guardar, e nele nós vamos descansar. A sombra do Onipotente descansará. Descansará. Esta palavra, meus irmãos, é uma palavra de conforto para nós entendermos isso, aprendermos que esse esconderijo, irmãos, ele é intocável. Tudo acontece debaixo do céu, em cima da terra. Tudo acontece. Está escrito, e eu creio nesta palavra, sob a ordem do nosso Deus. Nem uma folha cai sem o consentimento do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que aqueles jovens foram, pela sua fidelidade a Deus, eles foram jogados na fornalha ardente. E a Bíblia diz que não foram livrados da fornalha. Eles foram para a fornalha, mas eles foram livrados. Isso é que é mais importante ainda. É que eles foram livrados do fogo ardente que não consumiu um fio dos cabelos daqueles jovens que lá foram colocados. Sabe por quê? Porque eles estavam escondidos no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente eles puderam descansar. Aleluia! É isso que nesta noite nós precisamos entender e aprender com a palavra do Senhor, que nós estamos sob um esconderijo e nele nós podemos descansar. Esse esconderijo é forte. Por isso a Bíblia diz, esconderijo do Altíssimo. Não existe um esconderijo maior, mais seguro do que ele, porque é o esconderijo do Altíssimo. O Deus Todo-Poderoso, aquele que fez o céu e a terra, e tudo está sob o controle das suas mãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A sombra do Onipotente descansará. Meus amados irmãos, quando eu morava no interior, eu sempre gosto de contar minhas histórias do interior, né? Para ilustrar, irmãos, isso aqui do salmista. Eu me lembrei quando estava hoje meditando nesse salmo, para trazer ao seu coração essa palavra de ensino, de ânimo, de tranquilidade para o seu coração. Eu estava pensando, quando eu chego aqui, a sombra, irmãos, nós que somos do interior, eu gostava muito, quando lá morava, passei a minha infância e adolescência, eu gostava muito de ir para as matas, ou de criança, matar passarinho, imagine, coisa de um dos prazeres meus era matar passarinho. Deus me livre, hoje não mato nem uma barata, imagine passarinho.
criança. Eu gostava muito de ir para aquelas matas, pegar passarinho também, às vezes eu fazia isso. Gostava demais quando pegava o passarinho, levava para casa, ia cuidar do bichinho, dava comida toda manhã, uma delícia. E o que eu quero dizer com isso? O que tem a ver os passarinhos do interior do pastor Grijalba com o salmista no Salmo 91? Eu quero mostrar para você uma coisa que me chamou a atenção quando eu meditei nesse salmo hoje. Quando ele diz, a sombra do Onipotente descansará. Quando eu ia pegar os passarinhos para cuidar da minha casa, muitas vezes o sol escaldante, eu saía de manhãzinha e voltava meio-dia, aquele sol escaldante, eu ficava suado, cansado. E eu me lembro-me muito bem, quando eu estava nesse estado, cansado, aquele sol escaldante, eu ficava debaixo de uma árvore frondosa, naquela sombra deliciosa. E como eu descansava. Meu Deus, se eu me sentia bem, se nós nos sentimos maravilhosamente bem quando estamos cansados do sol escaldante e chegamos debaixo de uma sombra, para nós aquilo ali é um alívio. Você imagine o que diz o salmista, que nós estamos no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente nós vamos descansar. Meus amados irmãos, nós não temos motivos para estarmos cansados, fadigados, porque nós temos esta sombra que está à nossa disposição. Se você está cansado, fadigado desses dias difíceis, e não se preocupe, descanse à sombra do Onipotente e você vai ficar sossegado. Sossegado. Que coisa linda esta lição que o salmista nos dá nesta noite. Estamos guardados, habitando no esconderijo do Altíssimo. E se estamos no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele, na sombra dele, nós vamos descansar o nosso coração. Para concluir, queridos, o salmista diz no versículo 2, só dá para ir até o 2, queridos. Só dá para ir até o 2 nesta noite. Mas no versículo 2, irmãos, o salmista faz um fechamento do que ele fala no versículo 1. Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha, escute o que diz o versículo 2. Direi do Senhor. Direi do Senhor. Ele é o meu refúgio. Ele é o meu refúgio. E a minha fortaleza. O Deus, o meu Deus, em quem confio. E aqui, meus irmãos, esse fechamento do salmista, para nós, é algo muito sublime e importante para nossas vidas nesses dias difíceis. Olha só o que diz o salmista. Direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio. Nós estamos refugiados nele. Refúgio, lugar de socorro. Refúgio, lugar de alguém que vai nos acudir. Alguém que vai nos amparar. É o meu refúgio, o meu amparo. Nós não estamos sozinhos diante dessa crise. O Senhor é o nosso refúgio. Lá no Salmo 46. Salmo 46. O salmista diz algo parecido. Olha o que diz o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Irmãos, não há motivo para desespero. Apesar dos pesares,
Ele, o Senhor, diz o salmista, é o meu refúgio, é o seu refúgio. Nós estamos nele guardados, protegidos, refugiados, e nós vamos vencer para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos vencer, sim. Já vencemos essa batalha em nome de Jesus. Ele é o meu refúgio. E diz mais o salmista: e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Olha que coisa tremenda! Que coisa tremenda, irmãos! Deus, Ele é o meu Deus. Queridos, queridas, o Senhor é o seu Deus, é o meu Deus, não é algo distante, que nós não podemos contar com Ele, não podemos clamar a Ele, não podemos pedir a Ele. Não, Senhor, Deus é o nosso Senhor, Ele está conosco, basta que nós clamemos a Ele, e Ele vai nos ouvir, vai nos abençoar, e vai nos conceder aquilo que deseja o nosso coração, porque assim garante a sua palavra, e nós cremos no que diz a sua palavra. Ele é o meu Deus. Eu me lembro também de outro salmista. Quando o salmista 91 fala, Ele é o meu Deus, eu me recordo daquele salmo belíssimo que todos nós conhecemos de cós salteado. Cós salteado. O famoso Salmo 23. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus pessoal, meu e seu, não é algo longínquo, distante, que nós não podemos confiar ou crer. Não, Senhor, Ele está próximo de você, está perto de você, com as mãos estendidas. Por isso o salmista diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É dele, é Ele, é para Ele que nós estamos nesta noite adorando. É o Senhor da glória que está conosco e vai continuar em nome de Jesus de Nazaré. Guarde essa palavra no seu coração. Salmo 91, versículo 1 e 2, tremendo, para alegrar, para animar as nossas almas e os nossos espíritos. Que você, em nome de Jesus, não pare de crer, não pare de confiar. O Senhor nos diz esta noite: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Descanse no Senhor, descanse sobre o Altíssimo, e a vitória vai chegar para cada um de nós. E o Senhor os abençoe. Não esqueçam, domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, 17h30, o nosso culto de adoração ao Senhor. Vamos rogar a Deus que continue abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai santo e maravilhoso, obrigado, Senhor, pela certeza, pela convicção que nós temos que a Tua palavra é verdadeira. Obrigado, Senhor, por sabermos que nós habitamos no Altíssimo. Obrigado, Senhor, por saber, se nós habitamos contigo, nós podemos descansar sobre a Tua sombra. Senhor, em nome de Jesus, estende as Tuas mãos sobre a Tua igreja, Assembleia de Deus Ágape, que nesta noite está nas suas casas, está agora esperando pela Tua graça, pela Tua unção, pelo Teu milagre. Senhor, supre as nossas necessidades, aqueles que estão sofrendo sem emprego, aqueles que não podem trabalhar porque estão impedidos pelas ordens humanas. Em nome de Jesus, Senhor, provê os meios, abençoa a Tua igreja, para que possamos ajudar essas pessoas a continuar sobrevivendo. Deus, em nome de Jesus, nós queremos descansar nesta sombra maravilhosa que é o nosso Deus onipotente. Senhor, fica conosco, abençoa-nos em tudo, pois nós somos gratos em nome de Jesus, o nosso Senhor.
Amém e amém. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, as comunhões e consolações do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus. E quem crê diz amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. E fiquem certos, descanse no Senhor. E Ele vai abençoar a tua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe. A paz do Senhor, sou a irmã Débora. Quero dizer aos irmãos, aos líderes, aos pastores, que Deus está conosco, está no controle das nossas vidas, que Deus tem cuidado de nós, que a igreja do Senhor continua de pé, continua forte pela misericórdia do Senhor e continua em oração por todos e pela nossa nação. Quero deixar um versículo para os irmãos em Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes. Em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe e saudade. A paz do Senhor Jesus. Eu sou a irmã Rita Torres. Estou passando aqui para dizer que estou com muitas saudades dos meus pastores e dos meus irmãos Ágape, tendo a certeza que estamos todos juntos em oração e que logo, logo estaremos no Templo Santo do Senhor, exaltando e glorificando o nome do nosso Deus, pois representamos a Igreja de Cristo aqui na Terra. Quero deixar uma reflexão para os meus irmãos, para os meus pastores, para refletirmos no decorrer desses dias, que fica em Salmo 125, 1. Assim diz a palavra do Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme. Então, meus irmãos, que essa reflexão sirva para nós meditarmos no decorrer desses dias e ficaremos firmes e fortes, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. Um beijo no coração de todos e que Deus nos abençoe.